Então, eu estou aqui para apresentar, então, de modo geral, os dois volumes que a gente publicou, que foram organizados por mim, pela professora Joana Maria Pedro, pela professora Carmen Real, pela professora Miriam Grossi e pela professora Luciana Patrícia Azul. Esses dois volumes têm um título chamado Move-se o Gênero na América Latina e Se Move o Gênero na América Latina. Os dois foram produzidos, são editados pela editora Pontes, estão aqui na minha mão. Foram produzidos com recursos da CAPES, por um programa chamado Móvel América. Os dois livros também são frutos das discussões da área de gênero e sexualidade, estudo de gênero e sexualidade, programa interdisciplinar de ciências humanas, do qual nós, que somos organizador e organizadoras, fazemos parte. O livro surgiu por uma questão bem bacana, que foi a vinda de quatro pessoas de vários lugares da América Latina. Vou ver se eu me lembro os nomes: o Christian, a Lorena, a Renata e a Cecília, que vieram de partes diferentes da América Latina, de universidades, todos eles fazendo doutoramento, e ficaram aqui com a gente durante 2 a 3 meses, com esse financiamento do Móvel América. O financiamento também previa que a gente podia fazer outras coisas. O que a gente resolveu fazer juntos foi fazer esse livro. Então, nós fizemos primeiro o movimento de criar um pequeno evento que foi muito proveitoso. A professora Jura vai falar no final, né? O quão proveitoso foi, quantas coisas a gente aprendeu, eu também acho isso. O desejo de pesquisar na América Latina, acho que cresceu em todo mundo que participou dessas coisas. E desse evento, nós fizemos algumas coisas, entre elas o livro, que tem capítulos, e ele é dividido em 3 partes, né? Os capítulos são de quem? De nós que participamos do evento, das pessoas que vieram para cá, e da rede que a gente formou de pessoas que já pesquisam a América Latina ou pesquisaram no programa na área de gênero e sexualidade. Então, para terminar, o texto foi produzido em 3 partes. A primeira delas se chama Ativismo Feministas e LGBTQIA+, na América Latina. A segunda parte é voltada para a discussão entre gênero e poder, e ela se chama Mulheres e Poder na Educação Superior na América Latina. E a terceira parte é voltada para as pesquisas que são mais detidamente realizadas sobre futebol, sobre a batuta da professora Carmen Real, e ela se chama Futebol e Gênero na América Latina. Então, a gente vai contar alguns textos de variados temas que têm em comum essa preocupação com essa invenção que é a América Latina, essa invenção que é o gênero. A capa, eu não falei, é feita pelo Pedro Paulo Denzol. Temos 2 versões aqui. Então, o texto, é importante também dizer isso, que ele é gratuito, está disponível para você baixar e para você poder aproveitar do que a gente fez e que está sendo feito aqui por pessoas tão legais. Soy Renata Kieffer, autora, junto con Laura Mason y Joana María Pedro, del capítulo titulado Ampliar la potencia del encuentro, reflexiones interdisciplinarias a partir de una estancia de investigación en la Universidad Federal de Santa Catarina. Ahí reflexionamos sobre las potencialidades y las posibilidades que se abrieron interdisciplinarias a partir de la experiencia en Brasil. El capítulo se divide en 3 partes. En un primer momento recuperamos la experiencia de la investigación que se está haciendo en Argentina, que estudia los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias sexuales, específicamente las formas de construir poder allí. En un segundo momento, recuperamos la experiencia interdisciplinaria en el doctorado interdisciplinario de ciencias humanas, un poco pensando en lo que aporta a nuestra investigación en Argentina para incorporar una escala regional. Y en el tercer capítulo intentamos mixturar esas dos experiencias. Un poco lo que atraviesa todo el capítulo es la reflexión sobre el contexto de producción de las investigaciones en perspectiva de género en Argentina y en la región ante la avanzada conservadora, y intentamos también ver a partir de esa experiencia, tratar de hacernos nuevas preguntas en la investigación. Bueno, el capítulo habla sobre las dinámicas sexoafectivas de las relaciones de las mujeres trans y travestis de la ciudad de Mar del Plata. Y es un capítulo interesante porque aborda una dimensión importante o poco explorada en los estudios de género y sexualidades sobre los significados del amor y
del amor de las mujeres trans y travestis se trabaja sobre la categoría de injusticia amorosa, puntualmente para pensar cómo ellas se vinculan con los con los varones heterosexuales. Es un capítulo interesante en donde desde un abordaje etnográfico, con entrevistas a mujeres trans y travestis, se indaga cuáles son las dinámicas de las relaciones amorosas y de parejas y cómo ellas están pensando la falta de justicia en el plano de lo afectivo. Nesse capítulo que eu escrevo com o professor Atílio, meu orientador, litígio estratégico como dispositivo, atuação feminista no México, o RIRE e os direitos reprodutivos na Suprema Corte. Nesse capítulo, a gente parte de uma ideia da centralidade das Supremas Cortes no que a gente poderia pensar como um novo constitucionalismo na América Latina e no momento presente, e a gente compreende que o judiciário se torna um espaço central de atuação dos movimentos feministas na América Latina, mas em especial no caso que a gente está analisando, que é o México. E a partir disso, a gente centra a nossa análise na ferramenta do litígio estratégico, né? Essas ações que são propostas perante o judiciário, que são ações estratégicas, porque elas visam, para além de um direito individual, uma conquista de um direito individual, que ele alcance coletividades, grupos marginalizados. No caso em específico, a gente está olhando para o direito ao aborto, onde no México, em 2021 e 2023, a Suprema Corte analisou a descriminalização e decidiu, portanto, que no México o aborto não seria mais crime. Esse capítulo ele inaugura, digamos assim, a minha tese de doutorado, os debates que eu faço ali, e ele é importante porque ele nos aproxima justamente de uma realidade de outro país que está debatendo questões que para nós também são importantes, e a gente passa a compreender, pelo menos um pouco, né, numa noção inicial, como que a descriminalização do aborto aconteceu no México e qual foi a importância, a incidência dos movimentos feministas nesse processo. E a gente dá centralidade também para o grupo RIRI, que é um grupo, uma organização feminista que atuou ao longo de anos e atua mapeando essas ações judiciais, criando um corpus documental mesmo sobre essas ações, e também atuou como foi autora, né, de alguns desses processos, e a gente olha para essa centralidade, né, esse papel importante que elas tiveram nessa conquista do direito ao aborto, mas também pensando em termos regionais, né? Como que isso nos impacta no Brasil e em outros países também. E convido vocês a ler não só o nosso capítulo, mas também o livro todo, que traz textos muito importantes. Bom, o meu texto fala sobre uma autoetnografia sobre as agendas trans, né, onde eu pego, né, a fala que eu fiz nessa mesa sobre o mal gênero em 2025, né, e questões que eu já estava pesquisando sobre a dimensão da autoetnografia, pensando o limite também disso, e também, né, a minha posicionalidade enquanto, né, um autor que está permeado, né, dentro dessas discussões, da produção dessas agendas, né. Então, no primeiro momento, eu vou trazer, né, a pauta, né, da formação do movimento trans, lá no início dos anos 90, né, o processo de redemocratização, colocando, né, a formação dos movimentos sociais e as reivindicações, né, dos movimentos a partir da luta pela cidadania, né. Então, vai trazer algumas questões que vão traçar uma agenda política também mais progressista, né, e também uma ideia de uma economia política, né, pensada a partir da categoria transexual. Aí depois, né, no segundo momento, eu vou trazer, né, a ampliação, né, desse debate a partir do debate educacional também, né. Então, lá no início dos anos 2000, a gente vai ter, né, debates teóricos, políticos sobre a categoria transexual, né, dentro dos estudos de gênero, etc.
e também a reivindicação por acesso à saúde, né, onde se cria o processo transexualizador, e também, dentro do processo transexualizador, vai se criar a política de nome social, né, que é onde vai se ampliar, então, no campo educacional, esse debate, de reivindicação por direitos, por cidadania, né. E aí eu vou fazendo como se fosse, né, pontuando algumas políticas que foram importantes também, né, que coadunam, digamos, com essa ideia de uma agenda mais progressista. Então, a política de nome social vai ser, né, desenvolvida pelas universidades, né? Depois a gente vai ter a possibilidade de usar o nome social no Enem, também estão ampliando o campo educacional, né? Não só no campo do ensino superior. Né, a política de nome social o decreto, né, que vai colocar a política de nome social como obrigatoriedade, né, nas instituições públicas também, e a política, né, a resolução que sai no Conselho Nacional de Educação, né, possibilitando o uso do nome social né, para os alunos da escola, do ensino público, né, básico. E aí depois a gente tem uma outra política que vai, né, uma nova resolução também do Conselho Nacional de Educação que vai possibilitar isso a partir da autorização dos pais, né? Então, são políticas importantes, né, que vão desenhar essa agenda, né, essa agenda trans, né. Aí, na sequência, eu vou discutir também a dimensão, né, da homotransfobia do Estado e também a ascensão do conservadorismo, a partir da ideia, né, das cruzadas antigênero, do conservadorismo social, né. E, e nesse campo, nesse embate, então, a gente vai vendo como, né, a questão trans, né, as pessoas trans vão se tornando, né, o outro, né, como esse discurso da transfobia é agenciado como um tipo de, né, discurso biopolítico, bionecropolítico, assim. Então, né, esse percurso vai mostrar, né, essas transformações e também nesse contexto, né, vai ser elaborado, né, aprovado no Brasil a lei anti-homotransfobia, né? Então, a ação direta, né, de inconstitucionalidade por omissão, né, o ADO 26, que vai transformar, né, a transfobia, vai criminalizar a transfobia. Por um lado, isso é importante, né, porque o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, mas, por outro lado, também, né, se produz, né, em cima disso, uma ideia de um desejo, né, de um desejo punitivista, de uma dimensão punitivista dessa questão. Então, eu vou pensando essas duas relações, né, e também pensando depois disso, né, a questão do Covid-19 também como um espaço onde a gente pode ver, né, um evento político que vai autorizar de alguma forma também essa dimensão necropolítica, pensando, né, como a cisnormatividade ela é operacionalizada como um dispositivo, né, necropolítico. E também vou pensando outras possibilidades, né? Possibilidades imaginativas também dentro dessa codificação, dessa normatividade dentro desse contexto político. Então, né, a ideia foi desenhar uma agenda, né, que fale sobre, né, que falasse sobre as agendas políticas dentro de um debate político, né, entre conservadorismo e a pauta progressista e as suas transformações, né, operacionalizando também o conceito da cisnormatividade. Eu vou fazer um pupurri de 3 textos cujos autores e autoras não estão presentes entre nós, mas que colaboraram tanto na feitura do livro, uma delas, inclusive, é organizadora, quanto participaram do evento que a gente realizou no ano passado. Bom, eu vou começar então apresentando Entre Tramas Políticas Trans e Saúde no Brasil, que é de autoria do Ale Mujica Rodrigues e da Luciana Patrícia Azul. A Ale era pós-doutorando no programa, com Bolsa FAPESC na época, e a professora Luciana Azul é a nossa coordenadora diária de Gênero e Sexualidade do programa. O texto deles se volta, como o próprio nome diz, sobre política de saúde para pessoas trans, que eu acho que faz discute de alguma maneira com o que o Kel estava falando, né, como essas pesquisas são fundamentais, e coloca em discussão tanto a nossa centralidade cis nas políticas de saúde, quanto isso que o Ale faz muito bem, que é produzir uma militância a partir do conhecimento acadêmico em relação com o conhecimento dos movimentos sociais. Então, eu sugiro que todo mundo que está nesse meio de caminho para dar uma olhada no texto, que é sempre interessante, o Ale circula muito bem sobre isso, e ele, como sendo, produzindo um texto muito interessante.
O segundo dos textos dessa parte chama O Super-Herói Estadunidense que melhor representa o homem brasileiro. Esse é escrito pelo Guilherme Smith Orando e pelo Adriano Beiras. O Guilherme também é pós-doutorando no programa, e o Adriano Beiras é nosso companheiro da área aqui. Eles têm um trabalho sobre masculinidade importante, inclusive já disse, vou repetir, que o Smith acabou de fazer a diagramação e arte gráfica de uma revista que ele compôs junto com o Adriano Beiras sobre masculinidade, que está no ar agora. Depois a professora Joana Pedro vai colocar o link em algum lugar. O texto se volta para essa ideia de que a gente também produz gênero com tecnologias como a ilustração. Então, eles fazem um apanhado histórico sobre isso e colocam em xeque como essas linhas de força relacionadas ao homem, à força, à masculinidade, produzem certos heróis, como elas podem produzir outros. O Smith também tem um trabalho de descrição sobre que heróis podem surgir. Que fabulações que são essas que não são só da masculinidade. Então, esse é o segundo dos textos, bem pop, bem bacana. E o terceiro dos textos é escrito novamente por um pós-doc, que agora não é mais pós-doc, porque passou num concurso, que é o José Augusto Miranda, e escrito com a supervisora dele, então, que é a Débora Carvalho Figueiredo, que também é professora do programa, também na nossa área. E o texto se chama Resistências e Resistências Queer, e faz um esforço de explicar o queer, descrever como ele se coloca em termos conceituais e como, de alguma maneira, ele é apropriado na nossa discussão teórica, né? Acho que já foi um pouco mais apropriado, mas como que muitos pesquisadores e pesquisadoras, o José é do campo das letras. E em linguística existe uma coisa chamada linguística queer. Então, acho que essa relação entre uma linguística queer e os estudos de gênero está posta no texto, e é um outro desses escritos que eu acho que é importante para as pessoas de várias áreas. Então, eu só queria destacar que esses três textos fecham a primeira parte do livro, que se chama Ativismos Feministas e LGBTQIA+, na América Latina. E a gente então vai para a segunda parte do livro, cujo título é Mulheres e Poder no Ensino Superior, que tem 3 textos. E, finalmente, há uma terceira parte, cuja responsabilidade é do grupo da professora Carmen Real, que se intitula Futebol e Gênero na América Latina. Então é isso, muito obrigado. Vou voltar aqui para apresentar o texto que eu escrevi com a Cecília Hart Arzola, que é a pesquisadora da UDELAR, do Uruguai, que esteve aqui com a gente no ano passado, por meio do Móvel América. A Cecília tem uma tese que ela está defendendo agora, daqui a pouco, ela passou por aqui durante o percurso do doutoramento e está defendendo agora. A tese dela se volta para discutir o poder acadêmico e gênero, lá no Uruguai. E quando ela esteve por aqui, ela assistiu algumas disciplinas, participou de algumas discussões, e ela então fez um texto em que ela relaciona o que a gente discutiu numa teoria sobre poder e Foucault, e uma teoria que ela fez com a Scheib, que era sobre afetos. Então, o texto basicamente é uma discussão sobre um dispositivo acadêmico que justamente coloca o poder nas mãos de homens héteros cis, como a Morgane acabou de postular. Mas ela faz uma coisa interessante. Ela faz uma entrevista com 2 professoras aqui do programa, uma que está aqui, que é a Miriam Pilar Grossi, e a outra é a Cristina Scheib-Wolf, para contar como é que foi esse percurso estratégico de trabalhar com gênero, ser uma mulher e conseguir alçar certas posições, que estratégias são adotadas, né? Porque assim, para discutir essa ideia de que a ciência é um campo epistemológico, mas também um campo político, e esse político é sempre gendrado e racializado. Eu sugiro fortemente que leia o texto, que a minha contribuição é banal, mas a contribuição da Cecília é muito interessante. Eu acho que a Cecília tem muito a dizer, ela tem muito material para discutir essas relações, sobretudo o que a gente percebeu no nosso evento, tem muitas regularidades, né, entre o Brasil e os outros países. E há uma regularidade importante sobre o que acontece no Brasil com relação às mulheres e à academia e o que acontece no Uruguai. Então, eu acho que fica, como a Morgane fez, eu acho que fica o convite para pensar nessas relações que ainda estão em aberto.
o capítulo escrito pela Carolina, em parceria comigo, Miriam Grossi e a professora Joana Pedro, que fomos as orientadoras dela, traz dados, informações da sua pesquisa de doutorado, que inclusive foi indicada como a melhor tese do PPGI, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, ao prêmio da CAPES, onde ela faz uma muito interessante e original pesquisa com as mulheres reitoras dos institutos federais no Brasil. E ela avalia, a partir de entrevistas, de observação participante em congressos e eventos dos institutos federais, ela mostra, digamos, o pioneirismo dessas mulheres, mas, sobretudo, os desafios que elas têm para liderarem institutos que são equivalentes às universidades federais no Brasil, e elas mostram ela analisa várias coisas. Uma delas é que faz a hipótese que talvez, provavelmente, porque os institutos foram criados mais recentemente no governo Dilma, que eles permitiram que tivesse mais mulheres que pudessem acessar ao cargo máximo de dirigente, por serem justamente não só a maioria das professoras, mas por serem instituições mais recentes, criadas já após, né, as conquistas do feminismo. Então, ela faz essa comparação com as universidades. E ela também mostra, a partir dos vários depoimentos, digamos, os desafios que essas mulheres têm à frente, né, de uma instituição, e que são desafios de várias ordens. A primeira é a questão ligada às questões familiares, né? Ela mostra como o apoio familiar é essencial, o apoio dos maridos e também da sua família extensa. E em muitos casos elas acabam se separando porque não tem esse apoio, né, sobretudo do marido, mas que o apoio da mãe, de irmãs, de familiares, mulheres, é muito importante, sobretudo para aquelas que têm filhos pequenos, no apoio ao cuidado das crianças em momentos de viagem e no cotidiano, um cotidiano que tem muito pouca, digamos, horário marcado, né, e que uma coisa que é difícil para as que têm filhos pequenos. Elas também trazem muitos depoimentos de como, seguido, elas, em situações onde elas estão, por exemplo, junto com o vice-reitor, que sendo um homem, em que muitas situações eles são tratados como o reitor, é a eles que se dirige a palavra, são eles as pessoas que são tratadas como autoridade, e elas são totalmente desconsideradas. Então, a partir desses depoimentos, dessas observações, a Carol reflete justamente sobre esses desafios atuais, né, nesse momento que a gente poderia até chamar de pós-feminista, onde muitas das conquistas feministas já foram conquistadas, mas que esse espaço das mulheres em espaço de poder, no caso, no campo científico, ainda é um espaço do qual nós estamos muito longe, né, de ocupar de forma equitativa esse lugar. Então, a Carol reflete e traz sugestões de como a gente pode, né, buscar essa equidade no campo da ciência e tecnologia. Olá, pessoal. Sou Morgane Guzzo e uma das autoras do capítulo Observatório da Desigualdade de Gênero na Ciência, Indicadores e Enfrentamento às Violências, que eu publiquei junto com a professora Joana Maria Pedro, que é minha supervisora do pós-doutorado no PPGI-CH. Esse capítulo ele conta um pouco da instituição do Observatório Piloto do INCT Caleidoscópio, Instituto de Estudos Avançados em Iniquidades, Desigualdades e Violências de Gênero e Sexualidade e suas múltiplas insurgências, que é um INCT sediado na UNB e que nós da UFSC fazemos parte e construímos o Observatório da Nucleação Sul-Sudeste. O foco do observatório é construir indicadores de mulheres nas várias áreas do conhecimento, conhecer e valorizar a trajetória de pesquisadoras relevantes no país e ainda mapear os equipamentos e políticas de enfrentamento às violências de gênero e interseccionalidades nas instituições de ensino superior públicas do país. Eu chamo a atenção especialmente para vocês conhecerem nesse artigo o software de análise interseccional de perfil, o AIP, que ele permite fazer análise sobre o perfil de pessoas que receberam algum tipo de bolsa do CNPq, né, nos últimos anos, e permite entendermos que a maior parte das bolsas concedidas, principalmente bolsas de produtividade, ainda são concedidas para homens brancos e da região sudeste. Vale a pena consultar e também fazer outras correlações.
Com relação ao levantamento dos mecanismos de enfrentamento às violências nas universidades, nós temos construído um painel de equipamentos anti-violência, que está disponível no site do Observatório Caleidoscópio. Esse trabalho, ele necessita constante atualização, é um levantamento que a gente faz com base nos sites das instituições de ensino superior, e também envolve a articulação com pesquisadoras de várias instituições, que também têm tido esse foco de pesquisa e análise dessas políticas institucionais de enfrentamento à violência de gênero nas universidades. Com base nesse levantamento, nós percebemos que a institucionalização dessas políticas varia amplamente a nível nacional, podendo envolver desde ações de prevenção, acolhimento a situações de violência e punição de agressores. Porém, ainda persiste a sensação de impunidade nas pesquisas sobre esse tema, e o silenciamento e o medo ainda são entraves para esse enfrentamento. Por fim, gostaria de mencionar que a construção do Observatório do INCT Caleidoscópio tem resultado na criação de uma rede de pesquisadoras e pesquisadores com foco nessas temáticas. Semestralmente, nós realizamos o seminário do Observatório Caleidoscópio, onde pesquisadores de todo o país e do exterior são convidados para apresentarem suas pesquisas. Esse espaço é de divulgação dos estudos em construção ou finalizados e também de discussão entre pares, e tem sido muito profícuo para o desenvolvimento das pesquisas. O evento ele é registrado como projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, e após a realização de cada encontro, os vídeos das apresentações são colocados no YouTube do INCT Caleidoscópio, no canal, né? Além de ser publicada uma matéria sobre a pesquisa no site. Também a gente tem uma atuação de divulgação, né, científica dessas pesquisas que a gente tem realizado no INCT. Então, eu chamo a atenção para o podcast Universidade Livre de Assédio, que eu e a professora Joana estamos à frente, onde a gente realiza pesquisas, entrevistas, né, e narra um pouco das políticas instituídas, das boas práticas nas universidades, com relação ao enfrentamento às violências, e também o podcast Trajetórias Feministas de Pesquisa, que também está disponível no Spotify e no YouTube. Além disso, nós temos o boletim do INCT, Caleidoscópio, e outras várias ações. Nós convidamos vocês a ler o artigo e também, quem sabe, fazer parte do INCT. Vou falar sobre 2 capítulos. Um é o capítulo assinado pela Rita Lorena Arambuena, que foi a nossa aluna que veio fazer estágio no ISHE pelo Move América, da Argentina, e que é assinado também pelo professor Pablo Alejandro Alabarces e por mim, e que se chama O Encontro entre Futebol, Política e Feminismo na Argentina. Esse é um capítulo muito interessante, porque a Lorena ela nos dá o contexto da luta feminista dentro do futebol na Argentina, e é um dos locais onde o feminismo mais aparece na Argentina. Nem sempre assim no Brasil, como a Thaís mostrou, né? Estudando Santa Catarina e fazendo a etnografia de Santa Catarina. Ele aparecia nos lenços verdes da luta por direitos reprodutivos, que as torcedoras levavam para os estádios. Apareceu no Nenhuma a Menos, que elas assumiram com faixas. E mais recentemente, na campanha liderada por uma futebolista que reivindicava a igualdade salarial junto à federação, entrou com processo e criou a hashtag Ela Vai Cair. Ela Vai Cair, que era em relação ao patriarcado. A Lorena mostra que, como era de se esperar, existe também na Argentina uma onda conservadora que procura desmerecer essas lutas das mulheres feministas. Mas, ao lado disso, existem projetos como, por exemplo, o La Nuestra, que é um projeto de futebol na periferia, assumidamente feminista, e essas reivindicações todas, mesmo de futebolistas, que nem sempre são consideradas políticas, elas o são. Então, isso é mais ou menos o central no capítulo da Lorena, que está muito bem escrito. Eu recomendo vivamente a leitura. O outro capítulo do qual eu vou falar é da Caroline Soares de Almeida, chama Proibir, Ridicularizar, Resistir, Censura e Mulheres no Futebol Brasileiro.
A Caroline não pôde estar aqui porque ela está dando aula. Ela recentemente foi admitida na Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. A Lorena, pelo mesmo motivo, mas na Argentina. Não? Então, a Caroline, ela é antropóloga, mas é historiadora. E ela tem feito uma garimpagem nos arquivos os arquivos da Biblioteca Nacional, que é fantástico. Não está no capítulo dela, mas eu vou contar para vocês aqui, porque eu acho que isso deve ser registrado e contado. Ela descobriu simplesmente que a primeira jornalista esportiva feminista que defendeu o futebol abertamente no Brasil assinava os seus artigos em 1920 e 24 como Cléo de Gauzan, era nada mais, nada menos do que a Conceição, irmã da Pagô. E isso ela descobriu nesses arquivos, fazendo mil articulações e comparando até registro de nascimento, de casamento, convite de batismo para chegar à pessoa, que depois foi confirmada pela filha. Mas no capítulo, ela não conta nada sobre a Cláudia Gauzan, ela analisa a relação entre a ditadura militar, o Estado Novo, ou seja, os momentos em que o futebol teve proibido no Brasil e como que ele era censurado em outras áreas, não? Além de ser proibido de se jogar em campo, ele também foi proibido no teatro, na música, e ela conseguiu textos reveladores dessa visão que se tinha desse futebol de mulheres naquele momento. Textos, por exemplo, dos shows do Jô Soares, em que as mulheres eram escrachadas porque jogavam futebol, músicas que foram censuradas, porque eu gosto de uma mulher que chuta bem, que daí eles tiveram que mudar para que arma e desarma. E, e isso vem até bem recentemente, porque ela mostra uma música do Aldir Blanco, da letra do Aldir Blanc e a música do outro compositor que compunha com ele, que agora eu não estou lembrando o nome, mas na letra dizia-se, claro, é uma música bastante conhecida, não é? Quando você gritou Mengo no segundo gol do Vasco, tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. Quer Uau. dizer, isso está na música e é uma música que a gente conhece. Ela faz essa análise. É claro que também houve brechas. Foi um festival de teatro em São Paulo que, pela primeira vez, durante a proibição, colocou em campo, num estádio, o Pacaembu, mulheres para jogar futebol, né? Atrizes. Bom, isso aí tentou se proibir, mas aí se disse que não era um jogo, que era uma performance. Bom, jogaram, o importante é isso. Então, eu acho que esse capítulo também é muito interessante, assim como o da Lorena, o do Van Rocres, o do Vinícius, o da Thaís, e eu convido vocês, e também o do Kel, claro, embora ele não trate de futebol, para lerem essa parte do livro, que é uma parte que foi financiada também, a passagem, etc., pelo INCT Futebol, do CNPq. Muito obrigado. Olá, olá. Me chamo Vinícius, também sou pesquisador e também fiz parte da construção desta obra. O meu capítulo, ele aborda, junto com a professora Carmen Real, minha orientadora, a forma de como a cultura do estupro opera estruturalmente no futebol masculino profissional, especialmente a partir dos mecanismos de proteção em relação à forma simbólica e institucional que acaba direcionando alguns homens dentro da perspectiva futebolística, onde ocupam posições de prestígio, fama e poder econômico. A pesquisa, o trabalho, o artigo, ele vem analisando, vem analisar, na verdade, como denúncias de violência sexual envolvendo jogadores e técnicos de renome frequentemente produzem uma inversão moral, no debate público, enquanto os acusados passam por uma situação que muitas vezes são vistos como vítimas, entre aspas,
de perseguição e injustiça, mulheres denunciantes acabam submetidas à descredibilização, ao julgamento público e ao silenciamento presente. Então, a partir desse cenário, desenvolvo a categoria teórica, de masculinidade imune/blindada, buscando compreender como determinados homens, especialmente no universo do futebol, passam a ocupar lugares de quase intocabilidade social, intocabilidade universal, assim, presente, onde o capítulo também dialoga com o caso do técnico Cuca, com uma atuação histórica na mídia esportiva brasileira, na construção de narrativas que relativizam ou minimizam violências sexuais quando cometidas por figuras admiradas publicamente, e dentro também esses espaços, jogadores profissionais de grande renome. Então, por este motivo, discutir futebol, gênero e discutir relações sociais de poder, responsabilização e desigualdade, também pauta da condição de direitos humanos. Então, com este convite, analisamos assim a forma também de fazer uma leitura atenta e reflexiva do nosso artigo. Muito obrigado. Então, gostaria de fazer a divulgação do capítulo, né, que escrevi em conjunto com a minha orientadora Carmen Real, né, e que faz parte do conjunto do livro, né, que traz esse debate, né, um contexto onde a gente aborda, né, um olhar para o futebol, um olhar para o campo esportivo, mas pensando nas mulheres que se envolvem, então, com esse universo. Esse capítulo ele é resultado, né, da tese, né, a qual eu realizei uma etnografia multissituada na cidade de Florianópolis, e investiguei, né, no percurso da tese, mulheres torcedoras vinculadas ao Avaí Futebol Clube, ao Figueirense, e também torcedoras do Vasco da Gama, que é uma equipe que não é, né, aqui do estado, então isso também trouxe fatos importantes para análise. Nesse sentido, né, esse capítulo ele foi orientado por uma questão central, que é, né, sobre se as torcedoras de futebol se identificam e compreendem suas práticas e experiências como feministas ou femininas. Né? Dessa forma, buscamos compreender como as mulheres constroem essas experiências, que são experiências, são saberes situados, né, de um contexto que é historicamente marcado por um currículo de masculinidades, né, e pedagogias do torcer que privilegiam, né, os homens, os torcedores e suas práticas. Essa questão, né, central que orientou a investigação, se as torcedoras se identificam como feministas ou femininas, ela não foi respondida de forma dicotônica, né? Precisamos complexificar, né, as experiências, as narrativas, né, e os dados eles acabaram revelando ali um contexto no qual onde muitas vezes essas mulheres não se identificam, se afastam, né, da palavra feminista, ao mesmo tempo, né, as suas práticas, o que pôde ser observado, principalmente em relação ao trabalho de campo, né, podemos identificar como práticas de resistência, práticas onde buscam o protagonismo, onde enfrentam diversas barreiras, desde o contexto pessoal, familiar, até mesmo em relação aos clubes, as negociações e as políticas do torcer. Né? Dessa forma, né, a gente compreende que as identidades, a construção, né, dessas narrativas das mulheres torcedoras também é atravessado fortemente pela onda conservadora, né, que vive o Brasil, em especial o estado de Santa Catarina. Então, também trouxemos dados, né, dados locais, para que a gente pudesse enriquecer a nossa análise, né, e também compreender como as problemáticas sociais, as relações de gênero, as políticas que envolvem, né, o contexto do futebol e do esporte, né, elas estão constantemente ali imersas em relações de poder. Né? Então, nós conseguimos observar que não, né, a pergunta provocativa ela não tem uma análise e uma resposta simples, né, uma resposta complexa, né, e isso nos permitiu observar, né, e trazer a visibilidade para as experiências e narrativas das mulheres torcedoras. Fica o convite para conhecer um pouco mais do trabalho, né, assim como todos os textos ali que compõem o livro. Bom, meu nome é Evan Rocres Vieira, eu sou egresse do doutorado e do pós-doutorado do PPG Chufsky, e eu sou autor do capítulo Representações do Futebol em Telenovelas Brasileiras e Argentinas, uma análise inicial. Bom, dentro da área de estudos do futebol, a gente tem uma tradição importante já de estudos sobre futebol e cinema, mas nós temos ainda uma ausência de estudos praticamente sobre futebol e telenovela, que é um outro gênero da mídia muito importante
para a cultura latina, né? Tanto para o Brasil quanto para outros países da América Latina. E tanto a novela quanto o futebol são elementos de identidade importantes, que ligam o Brasil a outros países vizinhos da gente, né, do nosso continente. Então, a ideia de pesquisar futebol e telenovela dentro da cultura latina passa por essa importância desses elementos. O futebol, como a gente sabe bem, né, e como os colegas aí já apontaram, é um esporte que reproduz o machismo de forma muito forte. Já as telenovelas, por outro lado, elas proporcionam uma reflexividade muito grande dos telespectadores a respeito dos temas que elas abordam. Então, o trabalho ele se pergunta se as telenovelas proporcionariam uma reflexão a respeito do futebol que poderia colocar em questão esses valores relacionados a gênero e sexualidade que perpassam esse esporte. Foi estudado no capítulo telenovelas brasileiras e argentinas. Primeiro, porque são dois países que são grandes produtores de telenovelas, e também porque, no momento inicial, a gente identificou a presença de uma novela brasileira e de uma novela argentina que tratavam sobre uma orientação de personagens masculinos, jogadores de futebol, que poderiam ser lugares de problematização dessas questões. No Brasil, trata-se da novela Avenida Brasil, da Rede Globo, que foi veiculada em 2012, e na Argentina, a telenovela Botineiras, veiculada em 2009 pela emissora Telefe. Então, a gente estudou telenovelas brasileiras da Rede Globo, do horário das 21 horas em diante, e telenovelas da emissora Telefe da Argentina, a partir da década de 1980, para poder tentar identificar quais são as representações do futebol presentes nessas novelas e ver se existe mais tematizações em torno de gênero e sexualidade nessas representações. A gente identificou 14 novelas brasileiras e 4 novelas argentinas que abordam o futebol. Para fazer essa identificação, a gente procurou páginas online sobre essas novelas que trazem os resumos, as caracterizações dos personagens que fazem parte delas, e procurou pelo tema futebol, né, nessas novelas. No Brasil foi principalmente o portal Memória Globo, da Rede Globo, e na Argentina principalmente a Wikipédia, já que a emissora Telefe não tem um portal próprio para fazer esse registro dos resumos das telenovelas. Então, a gente, a partir desse corpus que a gente identificou de novelas que tratam sobre o futebol, fez uma descrição de como que o futebol aparece nessas novelas, tentando identificar questões de gênero e sexualidade que aparecem nessas categorizações e como que a homoorientação também aparece, que na verdade apareceu apenas nas novelas que a gente já conhecia, que é Avenida Brasil e Botineiras, mas a gente tentou identificar como que a uma orientação masculina aparece e proporciona uma reflexividade em torno desse tema nessas novelas. Então é isso, convido todo mundo a ler, quem gosta de novela, quem gosta de futebol, né, para poder ver um pouco sobre essa correlação no capítulo. Então, esse livro que vocês viram, os vários autores e autoras e autores se apresentando os seus conteúdos, vocês estão vendo como é maravilhoso. Isso foi um projeto da CAPES e também do INCT Futebol e do INCT Caleidoscópio, que proporcionou tudo isso. E eu fico pensando o quanto nós, do doutorado interdisciplinar, aprendemos com as pessoas que vieram pelo projeto Móvel América. Como é que a gente ia conhecer, por exemplo, Laura Masson ou as outras orientadores e orientadoras argentinos, uruguaios, que enviaram seus orientandos para passar aquele período conosco? Eu aprendi muito com o trabalho, por exemplo, da Renata Kiefer. E digo mais, ela ainda fez, junto com uma professora do Nordeste, a professora Gleidiane, e com a professora Alejandra Alberti, um artigo sobre encontros feministas que acaba de sair num dossiê. O que eu quero dizer com isso? O quanto esse financiamento da CAPES promoveu uma proliferação de conhecimentos que a gente tem aprendido a aproveitar. E
os leitores e leitoras deste livro vão poder aproveitar também.